Bem-vindo ao podcast Engenharia em Foco. Me chamo Ronaldo Bandeira, sou engenheiro mecânico e presidente da BMEC. BMEC é a Associação de Engenharia Mecânica e Industrial de Minas Gerais. Bom, primeiramente gostaria de fazer meu agradecimento à Mútua pelo patrocínio. Hoje nós vamos falar da engenharia que comunica, inova e transforma. Eu vou deixar mesmo para que o nosso convidado mesmo ele se apresente. Fique à vontade, obrigado. Bom, muito obrigado, Ronaldo Bandeira, pelo convite. Obrigado à equipe também por estar disponibilizando esse espaço, né, essa conversa para a gente. E você disse muito bem sobre a engenharia que comunica, a engenharia que transforma e a engenharia que está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. Bom, eu sou engenheiro em eletrônica, Ademilson Ramos, sou do sul de Minas, geograficamente estou um pouquinho longe de BH. Me graduei na Universidade Federal de Itajubá e atualmente, há quase 15 anos, eu tenho o Engenharia que é um site que nós publicamos notícias diariamente sobre engenharia, sobre inovação, sobre energias renováveis, sobre carros elétricos, e já são mais de 13 mil artigos publicados. E ao longo dessa trajetória, a gente veio se adaptando às gerações. O público que lia o Engenharia há 10 anos atrás é um público diferente de hoje. Então é muito importante do Engenharia estar se adaptando, como que ele leva a mensagem e como também que ele conquista novos parceiros para os seus projetos e tudo mais. Edmilson, acho que nós é que agradecemos a sua presença. Antes desse nosso papo, eu queria falar assim, sobre o engenheiro, a engenharia, as empresas de engenharia no modo geral, assim, onde eles poderiam assim, melhorar, onde você vê que tem uma certa carência, porque depois nós vamos falar da sua atividade, mas assim, onde você acha que nós, engenheiros ou empresários da área de engenharia, poderia melhorar? Bom, como a gente sempre está vendo e está presente nas redes sociais, tem aquela velha frase que quem não é visto não é lembrado. Sim. E as empresas que elas não estão no meio digital, elas acabam sendo não vistas e não sendo lembradas. E quando a gente fala de transformação digital, a transformação digital ela vai muito além. Ela vai muito além de você adaptar uma planta para os níveis ou para os modos da indústria 4.0, por exemplo, implementar IoT, ou trazer gêmeos digitais para os projetos da planta. Então, a transformação digital ela vai muito além disso. Ela vai, por exemplo, você saber comunicar com o seu cliente. No fim do dia, empresas vendem para pessoas. Sim. Então, elas tendo uma presença na internet, nas redes sociais, ela faz com que o público vê, né, os seus produtos, vê o seu serviço e assim possa ter um grande, assim, vamos dizer, engajamento com o público. Sim. E a sinergia, né? E você começou quando, assim, a sua atividade? Olha, na área, obviamente, das redes sociais. Pronto, Bandeira, foi em 2011, quando tudo era mato. Quando tudo era mato, ali na época do quase final do Orkut, quando a foto do perfil de Facebook ainda era na vertical, quando, por exemplo, o Facebook e outras redes sociais entregavam seu conteúdo para grande massa. Aí depois, em 2013, em 2014, veio uma atualização do algoritmo das redes sociais, onde para aparecer para mais pessoas, para entregar o seu conteúdo para mais pessoas, você tem que pagar, né? Mas o Engenharia sempre cresceu, sempre foi de forma orgânica. Talvez até mesmo, Bandeira, da falta daquele momento de um canal que falasse para engenheiros. O que nós tínhamos naquele momento eram bastante páginas de engenharia, assim, posso até dizer que eram muitas páginas de engenharia, mas elas não traziam assim, um valor agregado para o engenheiro ou para o estudante de engenharia. Sim. Eram, na maioria das vezes, páginas de meme, páginas de posts humorísticos, mas o Engenharia nasceu com uma vertente de fato, trazer a comunicação do engenheiro, levar uma notícia e agregar alguma coisa na vida do engenheiro. Mas, por exemplo, no seu dia a dia,
a engenharia nós temos várias áreas. Sim. Existe, assim, alguma área que a área que mais as pessoas gostam de assistir, se é mecânica, se é elétrica, se é civil, se é eletrônica, existe, assim, uma tendência a ter mais visualizações? Pronto. O que eu tenho identificado, e o Engenharia vem acompanhando as tendências de conteúdo, sobre, por exemplo, carros elétricos. Isso daí sempre viraliza. Os carros elétricos chegaram dessa vez para ficar, Sim. né? E então, quando o Engenharia publica um conteúdo sobre carros elétricos, suas visualizações, compartilhamentos, engajamentos são muito altos. E também quando publica muita coisa relacionada a espaço, sabe? Uma visita do homem ao espaço, alguma nova descoberta, o lançamento por exemplo, de dezenas de satélites pela SpaceX. Então, as pessoas ficam curiosas. Poxa, como que pode o nosso planeta Terra ter mais de 5.000 satélites em órbita e trazer essa comunicação para a gente? Então, a gente tem feito... Aí identificamos que conteúdos voltados para espaço também chamam bastante atenção. Entendi, mas assim, a pessoa, como é que se ele gosta, quer colocar alguma coisa para publicar, ele passa por você, você faz uma análise, você republica, você pega aquilo e faz alguma alteração? Como é que, em geral, Perfeito. Atualmente, Ronaldo, a gente tem usado, não podemos deixar de lado, a inteligência artificial. Sim. Então, hoje nós usamos mecanismos que filtram na internet conteúdos relevantes para o nosso site. Aí passa por uma curadoria. Aí essa curadoria aprovou aquele determinado tipo de conteúdo. Sim. Aí nós levamos esse conteúdo para produção. O que é levar para produção? É editar o conteúdo para não ser penalizado de plágio, por exemplo, citar fontes, se o site autoriza você reescrever aquele artigo, porque muitas das vezes a gente tem sites na internet que nem reescrevendo o conteúdo ele é autorizado, sabe? Alguns sites autorizam reescrever o conteúdo. Sim. Desde que você cite a fonte. Isso faz com que, quando você cita a fonte, traz relevância no domínio para o seu site perante ao Google. O SEO, o que é o SEO? Quando você joga no Google assim, onde comprar carro elétrico em Belo Horizonte, aí ele vai achar aqueles conteúdos e quando você trabalha no SEO, você consegue estar nas primeiras páginas do Google. E quando você linka um site com uma autoridade no Google muito interessante, isso faz com que o seu site também pega uma certa relevância no Google. Você falou dessa repostagem aí, eu lembrei de um fato, aquele que você pode contar para a gente. Sim, que claro. aconteceu com você sobre uma reportagem que teve, se não me engano, de um condomínio de cidades inteligentes. Eu gostaria que você só comentasse como é que foi isso aí da repostagem. Pronto, Bandeira. Eu estava lá nos anos de 2016 procurando conteúdo para republicar no nosso site no Engenharia E eu me deparei com um portal de notícias de grande circulação nacional, de grandes acessos, e achei muito interessante aquele conteúdo de cidades inteligentes. Aí eu peguei e falei, nossa, eu vou reescrever uma matéria sobre o conteúdo e vou publicar aqui no Engenharia Colocou a fonte. Né? Coloquei a fonte, exatamente, para não ter nenhum problema de penalização do Google e também do proprietário daquele site. Aí passaram-se 20 dias... Era um condomínio, né? Era um empreendimento assim, um grupo italiano, vieram para o Brasil e adquiriram uma fazenda próxima à Fortaleza, próxima ao Porto Pecém. Eles acharam que é uma região estratégica, devido ao porto, devido a estar próximo à Fortaleza, é uma região estratégica para investimento. E tendo em vista também o déficit imobiliário que o Brasil sofre. Aí, então, poxa, eles identificaram esse gap, essa demanda, poxa, vamos investir, né, nessa região. Aí essa fazenda eles transformaram em 6.000 lotes. E desde o início, esse empreendimento ele começou com uma pegada de cidades inteligentes. Ou seja, lá dentro você tem áreas definidas como área industrial, área da saúde, e sempre de um ponto a outro você tem... Uma cidade planejada. Uma cidade planejada. Perfeito. E de um ponto a outro você tem, por exemplo, tempos máximos de deslocamento. E onde é residencial, sempre vai ser uma rua sem saída. Para quê?
para evitar a circulação de veículos. Quem entra naquela rua, de fato, só quem é morador. Tudo isso foi pensado nesse empreendimento. Beleza, publicamos esse artigo, né? Aí, passaram-se 2 semanas, o pessoal os diretores de operação desse empreendimento entrou em contato conosco por e-mail, falando assim, poxa, eu quero entrar em contato com vocês, quero conversar com vocês. Eu falei, nossa, o que nós fizemos de errado, né? Aí marcamos uma reunião online e falou assim, nossa, a gente ficou maravilhado com o conteúdo que vocês publicaram. Nós investimos publicidade em mídias de grande circulação aqui no Brasil. E quando as pessoas ligavam para a gente, onde você nos encontrou? Onde você nos encontrou? Sabe aquele cadastro? Onde você nos viu? Exatamente, onde você nos viu? Aí o pessoal comentou do site Engenharia E. Caramba, Engenharia E. E, dito isso, eles convidaram a gente para visitar a planta deles lá em Pecém, em Fortaleza. E foi minha primeira viagem também a Fortaleza, foi uma experiência incrível. E depois eu retornei lá outras vezes também para acompanhar o desenrolar do empreendimento. Então, Bandeira, as pessoas viam aquele empreendimento e ligavam e compravam, porque naquela época as pessoas enxergavam também como uma maneira de investimento, por estar próximo à Fortaleza, por estar próximo ao porto do Pecém. Então, eles identificaram aquela necessidade daquele loteamento e as pessoas chegavam a comprar de 5, de 6 lotes, porque as condições de pagamento, as condições de parcelas, era de forma inteligente também, que cabia no orçamento do investidor. Então, muitas pessoas acabavam adquirindo esses loteamentos como uma forma também de investimento futuro. E, de fato, a especulação imobiliária junto ao Porto do Pecém faz com que um investimento nessa área seja bastante vitorioso. E, no caso, quando você pegou o projeto, repostou, alguns pontos nessa cidade que você entende que marcou você? Eu achei interessante. Eu não vou até morar, mas eu achei interessante isso, que foi o gancho que você teve para fazer essa publicação. O que você achou de interessante que tinha na infraestrutura, ou elétrica, ou de informática, ou de hospitais, ela falou da rua, igual você deu. Quais os pontos? Perfeito. Além da rua, né, que, por exemplo, nas áreas que eram residenciais, as ruas sem saída, onde a circulação de veículos são os veículos dos moradores, o que me chamou muita atenção também foi o sistema elétrico e sistemas de comunicação soterrados. Eu acho que o Brasil deveria adotar essas medidas. Aí você foge da poluição visual, sabe? Aí você traz até mais segurança também para os moradores, para os transeuntes ali da calçada, porque quando os cabos estão soterrados, por exemplo, você não vai ter um cabo partido que pode ocasionar um acidente, alguém andando de bicicleta ou até mesmo de moto. Lógico, a gente sabe que o custo para fazer toda uma infra soterrada ela é um custo ainda caro, né? É um custo elevado, mas a gente acredita que com as políticas públicas, com parcerias, acredito que no futuro não muito distante a gente consiga ver, pelo menos nas grandes cidades, ou as cidades já colocam isso nos seus planos de desenvolvimento, nos seus planos diretores, essas condições de trabalhar cada vez mais com a fiação de foto soterrada. E o que me chamou também muita atenção, quando a gente fala de Smart City, para este exemplo, quando a gente fala de cidade inteligente, condomínio, a gente acha que é porteira fechada. Não, era aberto, então não tinha portaria, não tem portaria, só que ela é assim, tudo planejada. Os moradores têm acesso ao aplicativo, então pelo aplicativo ele sabe quando que a coleta de lixo vai passar, ele vai saber como que está lá por exemplo, na área da saúde, como que tá as condições naquela região, se a demanda naquela região, do hospital. E tem as subprefeituras também, né? Então, é uma cidade de verdade, mas uma cidade planejada, igual o senhor comentou anteriormente. E você, posteriormente, você chegou a voltar lá ou ainda não? Cheguei a voltar lá e a obra estava muito avançada. Agora há pouco acessei aqui, né, o site deles, estão de fato buscando outros empreendimentos, estão investindo em outras áreas, em outras regiões do Brasil. Em São Paulo, por exemplo, eles estão trabalhando com uma questão de
cidade inteligente no vertical, em um prédio lá, eles estão trabalhando essa questão. Olha só, mudando um pouco de assunto, a nossa área da engenharia, nós temos muitos profissionais autônomos, né? Mas esse profissional autônomo tem a empresa dele. Quando eu falo autônomo, ele tem empresa. Ou às vezes ele tem uma empresa maior, tem lá seus 10, 20 funcionários. E gostaria até de ter mais captação de maior número de serviços. Assim, e às vezes ele não está na rede social, às vezes ele tem lá o site dele, mas ele não está ainda nas redes sociais. Dependendo da área da engenharia, pode ser, eu estou falando de uma empresa pequena ou o próprio profissional liberal. Uhum. Onde ele tem que começar assim, para fazer? Eu não estou nem falando com inteligência artificial, não. Estou falando do básico. Não, eu vou... O arroz com feijão. Eu vou ter que ter o meu LinkedIn, eu vou ter que ter o meu Instagram, eu vou ter que ter lá a outra rede. Como é que você encara, assim, inicialmente, para a pessoa entrar? Eu digo a pessoa, igual eu falei, liberal ou a empresa pequeno porte. Hoje, eu enxergo que o Google é um grande parceiro do empreendedor, sabe? Aí dentro do Google tem o que eles chamam de Google Meu Negócio. Então, a própria pessoa ela pode cadastrar a sua empresa, configurar esse Google Meu Negócio, e quando a pessoa joga no Google engenheiro civil em Belo Horizonte, aí se o seu Google Meu Negócio, na configuração do Google, está cadastrado, está otimizado com as palavras-chave, lembra do SEO que eu comentei com o senhor mais cedo? Então, são as palavras-chave que fazem o gancho daquela pesquisa. Sim. Então, ele vai aparecer primeiro. Quanto mais acima da imagem, da página aparecer o resultado da pesquisa, então há uma grande chance da pessoa clicar e ir para o seu site ou clicar e ir para uma sua rede social. Hoje, as empresas estão usando muito o Instagram. As pessoas vão pesquisar alguma empresa, a primeira coisa que eles vão fazer no Instagram, para ver o horário que ela funciona, se o escritório de engenharia funciona de segunda a sexta, sábado até que horas. Hoje, muitas das vezes, a primeira coisa que as pessoas fazem é procurar se aquela pessoa tem um perfil nas redes sociais. Hoje também, Bandeira, com as IAs, ficou muito prático, muito rápido a pessoa colocar um site online, uma landing page. O que é uma landing page? Uma página, um catálogo Sim. dos seus produtos e serviços. É muito importante, por mais que você foque, por exemplo, no Google Meu Negócio e coloque as palavras-chave, mas é muito interessante também você ter um site. Nesse site, as empresas enxergam isso com outro... Os clientes enxergam isso com outro olhar, sabe? O site, ele vai ter nas redes sociais lá, mas ele tem um site. Tem um site. Aí no site, o que ele pode colocar? Ele pode colocar a missão, pode colocar a visão, para onde que essa empresa quer estar, onde que essa empresa quer estar daqui a 5 anos. Isso traz muita credibilidade para a pessoa que está buscando um serviço ou uma solução daquela empresa. Se ela está presente na internet, isso traz uma certa credibilidade, sabe? A história daquela empresa. É uma empresa familiar? Como que ela começou? Ela começou numa garagem? Ela começou num galpão? A trajetória, a linha do tempo, isso é muito importante a empresa trazer isso no site, sabe? A rede social é aquele negócio, é o contato rápido e direto. Só uma bio ali, né, com as informações da empresa e tudo mais, mas o site é onde você coloca conteúdo. E é muito interessante também, Bandeira, dentro do site você ter uma aba de artigos, sabe? Por exemplo, você vai pesquisar alguma coisa voltada para ar-condicionado. Sim. E a sua empresa é de ar-condicionado. Sim. Você pode escrever um artigo sobre como fazer uma manutenção adequada para aquele ar-condicionado. E no final do artigo, você coloca, olha, a nossa empresa faz essa manutenção XPTO no seu ar-condicionado. Isso traz muita relevância para o Google e ajuda o Google a subir a posição da sua página, do seu site mais relevante. Assim, em conversa entre amigos, eu vejo às vezes um risco aí, que você está falando, ou da IA, porque às vezes sempre tem que passar do crivo, isso aí é uma coisa interessante, do proprietário ou do profissional, porque às vezes você vai falar assim, olha, eu quero que você publique uma matéria para 7 dias
no primeiro dia fez isso, põe essas fotos, você vai dar tudo certinho. Mas aí o proprietário fica com preguiça de ler o que realmente vai ser postado. Ele reclamou comigo que a IA fez, né? Aí o marketing não corrigiu. Não aprovou. Perdão. No caso, nós estamos falando de empresa pequena ainda. Uhum. Aí tinha assim, uns exageros. A empresa tal, ela é super estimada durante pessoas, reuniões, ela é bem falada. Como é que eu, para não ter esse risco de exagero na hora da publicação, como é que essa peneira na IA deve ser realizada? Pronto. Como que... Você falou curadoria, mas você não, estou falando de empresa pequena. Empresa pequena, perfeito. Muito bem, Bandeira. É muito fácil hoje em dia você identificar quando um texto ele é escrito por IA. Sim. Se é muito rebuscado, com umas palavras chique, se tem muita travessão também. Poxa, esse texto aqui foi feito por IA. O que eu tenho feito... O cara esquece o asterisco também. Asteriscos, esquece o asterisco do negrito, né? E fica lá no meio do texto. Ou muitas das vezes que eu já vi em empresas que vieram até a gente, a equipe que estava cuidando daquele site subia um artigo, um post, uma mensagem, e no final estava lá, deseja melhorar esse texto? Tipo, esqueci até a sugestão do ChatGPT, sabe? Meu Deus do céu, como que deixou acontecer isso? Mas acontece. Então, o que eu tenho feito, por exemplo, quando é para trabalhar com um projeto assim, eu sento com o nosso parceiro, com o nosso cliente, converso com eles, peço autorização até se eu posso gravar essa conversa nossa, depois eu transcrevo essa conversa e a gente cria um storytelling daquela conversa e do objetivo daquela empresa e a gente usa a IA para gerar um conteúdo que de fato faça sentido para aquela empresa. Então, quer dizer, por exemplo, se eu quero investir nas redes sociais, eu posso conversar com a Ademilson, olha, eu quero sua empresa, eu quero isso, e você chega num acordo e aquilo vai ser... Mas você faz, no caso, eu acho importante ter um pacote. Um faz a imagem, o outro quer o texto, não. É importante fazer tudo no mesmo local para ter o mesmo sentido. Perfeito. Aí você combina, seria assim, o que você quer cliente, o que você acha melhor, e você faz um pacote completo para ele, é isso? Isso. Hoje nós trabalhamos no modelo de publi editorial, por exemplo. A gente tem alguns parceiros que esses artigos são publicados de formas periódicas no nosso site. Dentro desses artigos tem os links que são direcionados para o site do nosso parceiro. Então, a gente faz uma curadoria, identifica o perfil dos produtos daquele cliente. Sim. E a gente faz uma adaptação daquele produto, ou daquele serviço para a nossa realidade, que é para o engenharia. Por exemplo, não faz sentido você divulgar um produto, por exemplo, um exemplo bem banal assim, é você ir no açougue para comprar meia, né? Não tem uma conversa, não tem uma sinergia de conteúdo. Então, a gente faz uma adaptação daquele conteúdo para a nossa realidade, para o nosso público, de acordo com a nossa linha editorial. Por exemplo, quando uma empresa de elevadores procurou Engenharia para divulgar o seu produto, sinceramente, Bandeira, ela não procurou Engenharia para vender o elevador. Ela procurou Engenharia para divulgar quais tecnologias são empregadas neste elevador. É uma tecnologia preditiva que, por exemplo, avisa uma certa potencial, uma antecedência se aquele elevador vai parar ou não, para o técnico chegar até esse elevador, fazer a devida manutenção antes que de fato ele pare e crie caos. Imagina um elevador no hospital, por exemplo, o caos que pode causar, né? Então, esse parceiro nosso, quando ele buscou Engenharia para divulgar o seu produto, ele veio batendo nessa tecla. Vamos falar das tecnologias que o nosso produto tem. E foi super... Nossa, deu tudo certo. Aí, às vezes, por exemplo, esse própria empresa, esse próprio profissional, ele faz uma matéria, às vezes você coloca no seu Engenharia, uma coisa que você, que a Engenharia entendeu que é interessante, automaticamente vai linkar se alguém se interessar a ver a parte do elevador. Perfeito, exatamente. Assim, o que a gente tem feito, Bandeira,
Quando um parceiro busca uma engenharia eu quero divulgar a minha empresa. Se o conteúdo vier com muita cara de publicidade, muita cara de mercado, Sim. poxa, não é interessante. Tá, o senhor tem uma empresa de ar-condicionado. Tá muito comercial. Tá muito comercial. Sabe aqueles anúncios do YouTube que você clica em pular? Sabe? Então tá muito comercial. E as pessoas não leem. Propaganda assim, ela tem que ser uma propaganda muito assertiva para a pessoa, poxa, que propaganda legal, deixa eu assistir isso daqui. Então, o nosso... aí a pessoa ela pega e fala assim, Ademilson, eu quero publicar um artigo falando da minha empresa, do produto e serviço da minha empresa. Mas aí o que a gente faz? A gente identifica o que aquela empresa, qual é a dor que aquela empresa atua ou ela trabalha. Aí a gente escreve um artigo sobre como fazer uma manutenção adequada de ar-condicionado. Entendi. Não é mais interessante? Soa assim com mais ar de curiosidade da pessoa. Putz, eu vou clicar aqui porque eu tô com um ar-condicionado aqui, ele tá com um cheiro meio esquisito, ele não tá gelando legal, ele tá com barulho assim, assim, assado, ele tá pingando o condensador, tá pingando de forma diferente. Aí a gente trata esse assunto e no final a gente coloca um gancho. Olha, a empresa XPTO, ela atua na manutenção e na prevenção de problemas no seu ar-condicionado. Mas de um modo geral, nesses sites que você verifica da engenharia, ou seja, rede social lá, ou também nos próprios sites da empresa, quais os pontos que você acha que são interessantes colocar e os que não devem ser colocados? Eu acho que o que não deve ser colocado, começando pela parte negativa, vamos dizer assim, é promessas, sabe? Se você usar nosso produto, você vai alavancar em tal área, você vai vender mais, você vai fazer isso, você vai economizar isso. Eu acho que não deve ser promessa. O que deve ser colocado são a prática mesmo, sabe? O que você tem feito na prática e trazer resultados concretos. Hoje, quando um parceiro busca uma engenharia para divulgar seus produtos e serviços, a gente senta, a gente abre os nossos dados assim, para aquele parceiro específico, para ele ver com transparência como que está o nosso público. Então, voltando ao gancho da pergunta anterior, os pontos positivos é você assim, trazer a solução que aquele cliente ou com aquele usuário, com aquele leitor que está na sua rede social ou que está no seu site esteja buscando, trazer uma solução para aquele problema. E assim, trazer uma solução concreta, sabe? É muito importante você contar a história da empresa, sabe? Isso passa um feeling de credibilidade. E eu particularmente, falando por mim, por Ademilson, eu gosto muito de ler sobre as histórias das empresas. E muitas das vezes a gente acha que uma empresa muito grande, ela já nasceu grande, mas não. Ela nasceu ali do esforço, da dedicação do empreendedor ou da empreendedora e foi crescendo e muitas das vezes, hoje no nosso país, o Brasil, 70% a 80% da nossa composição é de microempresas, então só para você ver como o empreendedor deve ser valorizado no dia a dia. Mas eu tenho visto também, às vezes, o próprio dono da empresa, vou falar nem sócio, o dono, ele colocar ali o rosto para falar da empresa, seja no site, aí vai mais para as mídias sociais. Exato. E eu tenho visto aí, então, são grandes empresários falando, ou viajando, contando as experiências dele, mas você vê que no fundo tem a empresa dele, você vê que tem alguma coisa ali. A gente pode citar aqui a CIMED, por exemplo, de medicamentos, né? Inclusive, são nossos conterrâneos lá de Pouso Alegre, no sul de Minas, e eu vejo que esse movimento nas redes sociais que a própria CIMED fez, nossa, assim, a CIMED está na boca do povo. Quando a pessoa vê aquela camisa amarela, ou ela, nossa, é a CIMED ou é a camisa da seleção brasileira, sabe? Ainda mais agora em tempos de Copa. Isso ficou muito marcado na mente das pessoas. E tem outras empresas também, por exemplo, a gente pode pegar outros influenciadores, né, que foi para frente das câmeras e cresceu.
né? Às vezes é uma loja de carro, de veículos. Como que, tipo assim, às vezes a pessoa vai lá, nem é para comprar um veículo, né? Para ver ou para tirar uma foto com o influencer. É muito interessante isso, né? E a gente, né, hoje um exemplo muito pautável da gente falar que o dono foi para frente, eu acho que a CIMED é um exemplo assim da gente ter, nossa, poxa, quando foi para frente e o João Adib, né, o CEO, ele fala dos números de forma aberta e isso faz com que também a gente inspire, poxa, inspire prosperidade e eu acho que é assim que funciona. Mas eu vejo interessante, inclusive também no site dele e outros, assim, não é a filmagem nunca é de perto. Eu assim, quando chega de perto, é outra pessoa. Tem que ser de longe, ele contando fato, conversando com alguém. Eu acho que isso fica mais relaxado, a conversa. Fica mais dinâmico, né? Não fica uma conversa engessada, né? E isso... E o que ele conversa com todo mundo, né? Ele trouxe até agora para a equipe dele um outro influenciador, né? Sim. Que consegue atingir uma outra faixa de público. Então, olha, está fazendo o movimento certo e está atingindo o objetivo que ele sempre esperou. No caso, todos esses clientes que você atende, existe assim uma maior reclamação, seja falta de serviço ou falta de profissional, porque não é fácil também você encontrar uma pessoa que faz tudo. O marketing, ele vai fazer o desenho ali, postar. Esse tipo essa solução conjunta, ela é mais difícil ou não? Eu posso... um fez a arte, o outro fez a coisa. Você gostaria que tudo fosse num lugar só? Eu acredito muito na concentração. Porque na concentração você ganha tempo na comunicação também, sabe? Por exemplo, um setor é responsável pelo criativo. O que é o criativo? É o banner, é a arte do Instagram, ou de uma outra coisa, um vídeo. E a outra pessoa, outro time é responsável pelo texto, por exemplo. Aí, de repente, o banner fala de um assunto e o texto fala de outro. Não há um casamento. Nossa, eu acho que se a equipe trabalhasse assim, junto, próximo, de forma unificada, esses erros não aconteceriam e iria ganhar muito mais tempo e produtividade nos seus produtos. Existe alguma engenharia que você entende que ela tem mais visualização, digo, maior visibilidade, vamos dizer assim? Bom, os assuntos são mais... chamam mais atenção. Hoje, se você for pegar os dados dos conselhos de engenharias, por exemplo, você identifica que maior número de engenheiros profissionais são da área de engenharia civil. Até porque Sim. A engenharia civil é a engenharia que tem há mais tempo, as universidades Sim. mais antigas e tudo mais. E depois de um certo tempo, por exemplo, a engenharia elétrica, ela foi para a engenharia eletrônica também, para a engenharia de controle e automação, depois se dividiu ali em engenharia de software e engenharia de computação. Mas, Bandeira, desde 2022 para cá, por exemplo, as engenharias que têm falado sobre tecnologia da informação, sobre programação, sobre IA, Sim. as que têm mais, assim, vamos falar assim, mais... O pessoal olha para esse tipo de conteúdo com mais carinho, assim, sabe? Mas e nesse caso, nós estamos falando às vezes do profissional, às vezes que está colocando a cara a tapa, assim, a autoridade dele profissional tem que ter. Né? Como é que você encara isso? Como assim, ele deve falar da empresa, dos funcionários. Eu vejo que nesse caso, exemplo nosso, não, ele mostra situações do cotidiano. E não assim o trabalho dele, eu faço isso, eu vendo, não. Eu acho interessante como é que a autoridade dele tem que ser demonstrada durante as apresentações dele. Olha, existe bastante perfis de proprietários, de donos de empresas, sabe? Tem aquele empresário, tem aquele diretor de empresa, por exemplo, que é mais... o pessoal dele, ele deixa de lado e foca só na empresa. Tá tudo bem. Mas muitas das vezes também o cliente quer ver o dia a dia daquele proprietário daquela empresa, sabe? Porque parece que sente uma aproximação melhor, alguma coisa nesse sentido.
Mas, assim, de forma objetiva, eu acho que o proprietário da empresa ele tem que se sentir muito à vontade para ir para uma frente de uma câmera, gravar o seu Reels e passar a verdade ali para os seus seguidores, sabe? E você aconselha estar em todas as redes, seja lá, por exemplo, empresa, então, só falando de mais de empresa ligada à engenharia. Uhum. Nós falamos aí do Instagram, você falou o próprio site, né, que você falou que é interessante, aquele raciocínio, visão, objetivo, história da empresa. E o LinkedIn? Para o profissional, para o dono da empresa, para os funcionários também lá? Eu gosto muito do LinkedIn, porque além do LinkedIn, você como funcionário, por exemplo, você coloca lá que você trabalha numa empresa X. Sim. Isso dá uma sensação de pertencimento e você vestiu a camisa, né? Poxa, eu trabalho numa empresa X. Cara, isso é sensacional. E ali o LinkedIn, ele tem uma inteligência muito legal que, tipo assim, ele vai te sugerindo as conexões que fazem sentido pelo que você configurou ali, sabe? E nessas conexões surge muito network, surge um café da tarde que pode virar um negócio, né? E, assim, eu aconselho muito as pessoas, quem está agora indo no mercado de trabalho, quem está ali para o 8º, para o 9º período da engenharia, entrar no LinkedIn. Já no estágio... Ah, perfeito. Foi muito bom o senhor ter tocado nesse assunto sobre estágio. Eu sempre recomendo, assim, os estudantes de engenharia, por volta do 6º, 7º período, já procurarem estágio. Muitas vezes as empresas elas não a política da empresa é não adotar um estagiário já na reta final. Sim, no nono período. Período. É muito difícil. Eu passei por isso e falei assim, nossa. Aí eu falei, nossa, eu achei que eu ia atrasar a minha formatura porque de fato eu deixei. Precisava mais estágio. Precisava mais estágio, mas graças a Deus eu consegui estagiar na região lá e eu consegui formar com a minha turma. Mas eu aconselho, sim, fortemente o aluno de engenharia, já por volta do 6º, 7º período, buscar estágio já na área. E ali ele vai ficar por médio 1 ano e meio, 2 anos, ele vai aprender muito com aquela empresa, por mais que, às vezes, naquele momento não seja tão satisfatório falando de vantagens financeiras, né, de recebimento do estágio, mas é muito importante o aprendizado, a troca de informação que ele vai ter ali com os colegas, futuros engenheiros, que vai trazer para ele, vai fazer muita diferença no dia a dia dele na empresa. Eu tenho visto também muito, isso aí às vezes você vê que é muito questionado, às vezes até outras profissões, por exemplo, na medicina, a pessoa realmente, e dá realmente um impacto muito grande para o profissional. Eu tenho visto muito da área médica sobre isso, eu achei até interessante, mas como essa nossa área médica tem avançado muito nessa parte de marketing mesmo, porque antigamente era uma clínica ali, se quisesse, ia lá. Agora não. Inclusive, Bandeira, hoje tem agências de marketing especializada em medicina, né? Especializada em marketing médico. Aí vai de cada conselho também, sabe? O CRM, né, que é o Conselho de Medicina. Por exemplo, lá tem algumas particularidades que, por exemplo, ele não pode publicar o antes e o depois de um paciente, de um procedimento, porque isso fere Mas alguns deixam. Alguns deixam, né? Então, alguns deixos eu fico assim, nossa, isso daí passou como, né? Aí na engenharia, muitas das vezes também, o profissional de engenharia ele tem que tomar muito cuidado com o que ele vai publicar e, assim, sobre o seu colega engenheiro também, se fala alguma coisa, aí algumas demandas é o conselho que cuida, né? Mas, assim, o marketing na engenharia, ele é muito importante. Eu acredito que o profissional de engenharia, principalmente em cidades pequenas, eu acho que é muito interessante ele criar ali um perfil. Ele tem um perfil pessoal, aí pode criar o perfil da empresa também e ir numa obra fazer um stories, fazer uma publicação. Olha que legal essa obra que a gente está fazendo aqui. Aqui nós usamos tal tecnologia, aqui nós usamos isso, assim, assado. Isso faz com que as pessoas gerem curiosidade na pessoa e a pessoa possa ser o futuro um cliente nele também. Existe assim um limite, por exemplo, de postagem, para não ficar assim muito exposto em qualquer uma das redes? Assim, você tem que
Senão fica um negócio assim, desanimador, a pessoa até sai, não conseguiu. Nossa, é muita coisa, não né? mais ver esse cara, não. Então, olha que interessante, o Bandeira. Cada rede social ela tem um público diferente. O pessoal fala que o Facebook só ficou as pessoas da melhor idade. É mentira. É mentira. No Facebook tem muitos jovens também. O Instagram já é uma rede social mais de visual. No entanto, tipo assim, o foco ali é fotos e Reels, né? Sim. Já o TikTok, ele é voltado para coisas rápidas. Um vídeo que o senhor viu hoje no TikTok, nossa, muito difícil o senhor vai conseguir ver ele de novo, naquela mesma conta, sabe? A não ser que ele seja replicado em outras contas, por exemplo. Mas assim, uma sugestão que eu dou para quem está começando nas redes sociais é publicar de forma periódica. Identifica qual que é o horário que tem mais pessoas online, que tem mais engajamento. Isso dá para fazer um estudo lá com essas empresas de marketing, Pronto. igual a sua empresa, por exemplo, faz. Isso. Nas próprias configurações das redes sociais, no Instagram, tem um lugar lá que chama Insight. Lá você identifica qual é o horário que as pessoas estão mais presentes no Instagram, se é homem, se é mulher, de onde essas pessoas estão conectadas a você, de qual cidade. Então, a partir dessas informações, desses dados, você consegue dimensionar aquela publicidade mais assertiva para aquele público específico. Inclusive, por exemplo, dentro do Google, se você for anunciar no Google, tem o Google AdWords, você pode buscar ali por interesses. Então, você filtra, por exemplo, mais uma vez, a gente citando o exemplo do ar-condicionado, aí você coloca lá, monta sua campanha sobre o ar-condicionado, então você escolhe as palavras-chave e você vê os interesses das pessoas, porque o Google já te traz esses dados para você. Então, você faz uma campanha mais assertiva e mais direcionada e você não gaste ou não queime a sua verba de publicidade. Fica mais fácil você chegar no seu cliente final. Cliente final. Exatamente. As próprias páginas do Facebook, ela tem ali um filtro que busca por interesses. Se é tecnologia, se é construção civil, se é engenharia elétrica, mecânica, X. Então, na hora que você vai montar seu criativo de publicidade, você consegue direcionar de forma assertiva. Por isso que, muitas das vezes, ainda é muito importante, mas está perdendo espaço. São as TVs, porque tipo, você vai anunciar numa TV aberta. Você não consegue ter uma campanha assertiva, direcionada, focada. Só que está ali naquele momento que vai poder ver. Exatamente, naquele horário. Já quando você vai para as redes sociais, o próprio algoritmo, ele já começa a entregar para você o conteúdo relevante para aquele seu perfil. Não sei se o senhor observou quando você pesquisa alguma coisa numa rede social, depois começa a aparecer só sobre aquele tema. Sim, sim. Então, é o algoritmo que vai treinando com seus... O algoritmo ele vai treinando com seus desejos, né? Então, ele começa só a bombardear você com aquelas informações. Você falou até uma coisa interessante, eu sou da área da engenharia, né? E às vezes eu me comunico lá nas obras que eu vou, e às vezes até o estagiário, que você falou é verdade, o estagiário me acham no LinkedIn e pede para seguir, justamente essa turma mais nova está ligada ali no LinkedIn. Eu vejo que às vezes eles mudam, eu acho interessante, eles mudam de postura, aí vão mudando. Isso, aí fica a linha do tempo ali, né? Achei bem interessante esse raciocínio que você está falando, os mais novos aí, que para estar lá mesmo. Ele sabe que eu peço serviço, e eu sei que ele peça aquele serviço, né? Às vezes ele não é da minha área, mas se for da minha área, melhor ainda. Se eu precisar, ele tem ali, começou ali. E essa nova geração, o raciocínio é o mesmo, as redes sociais, por exemplo, profissional é LinkedIn, não tem como trabalhar. Rede social, essas duas são o que mais tem engajamento, ou a engenharia, no caso, a pessoa pode mexer lá na rede X ou X. O que você acha? Para engenharia. Para engenharia, eu recomendo fortemente o LinkedIn. O LinkedIn se a pessoa está existe duas, ou até mais, fases do porquê a pessoa está no LinkedIn. A fase 1 é porque ela está procurando uma empresa, um emprego. Ela entra lá... Open to work. Open to work, exatamente.
E outro é porque ela segue aquele CEO que está começando a gerar. É um ponto muito interessante também. A gente está vendo muito CEO de empresas gerando conteúdo para o LinkedIn. O legal do LinkedIn é que ele valoriza isso. Ele coloca lá top voice, né? Ele premia aquele gerador de conteúdo no LinkedIn, assim, na forma tipo, você, no seu assunto, você foi o top 5 de mais engajamento, Sim. de mais entrosamento ali. Mas sabe o que eu acho interessante no LinkedIn? Que você, ali é estritamente, não é que é profissional, os assuntos, os temas ali, é justamente ligado na minha área, é claro. Eu estou vendo que a engenharia é minha área. Ali, Exato. Você não fica vendo redes, festa, nada disso. Publicações de aniversário. Não tem. Não tem. Eu acho interessante, rende mais ali. O LinkedIn ele é fantástico, sabe? Vez ou outra tem as mensagens meio que invasivas, que são as pessoas que pagam, né, o LinkedIn, e o LinkedIn envia uma mensagem de forma automática através do perfil daquela empresa. Mas, de modo geral, o LinkedIn é fantástico. Eu gosto muito do LinkedIn. Então, ali a gente segue e acompanha pessoas que, de fato, faz parte do nosso dia a dia. E, nossa, eu vibro muito e fico muito feliz quando eu vejo que um amigo, poxa, comecei a trabalhar nessa empresa, poxa, eu subi de função. Eu fico, nossa, é gratificante ver a conquista dos seus colegas, poxa, que ralaram com você na faculdade, né? Poxa, você merece, a gente sofreu junto lá e acredito que o LinkedIn também tem isso. Só que a gente tem um outro porém também, que muitas das vezes o LinkedIn, ele acostuma inflando muito egos de muitas pessoas, sabe? Em alguns casos a gente identifica, poxa, como que essa pessoa teve a capacidade de falar isso, sabe? Praticamente inferiorizando os demais. Eu acho que o LinkedIn é uma rede social muito saudável, né? A gente não vê muito assim também discussões, graças a Deus, políticas também. Ou quando tem, o LinkedIn dá um jeito de esconder aquela publicação. Mas assim, aí depois do LinkedIn eu recomendo também fortemente o Instagram, sabe? Eu acho que é o combo. Sim. E o site, né? E se a pessoa tiver a oportunidade de criar o WhatsApp Business, o WhatsApp comercial daquele site, é fantástico também. Então você já tem um combo completo. A sua presença no digital, que seria o Instagram, e depois uma rede mais profissional, que seria o LinkedIn, e o seu site com uma facilidade de comunicação com você, que é o WhatsApp. Na hora dessa comunicação, principalmente no Instagram, como você falou, como ele é mais visual, vamos dizer assim, os pontos fortes que você colocaria, olha, sempre coloca a foto, se você falou de ar-condicionado, você vai colocar lá, sei lá, um duto, um split, ou a nova geração desse tipo de split. Como é que você vê esses pontos fortes que o engenheiro deve postar na área dele? Olha, principalmente na qualidade da foto. Denilson, mas eu estou com um celular aqui que ele não tira uma qualidade muito boa de foto. Imposta. Rapaz, tira aquela foto, joga no Gemini, joga no ChatGPT e joga assim para ele, coloca esse produto num ambiente mais premium, uma linguagem mais sofisticada. Ter mais cuidado na imagem. Na imagem. Mas e o conteúdo propriamente dito? Voltado, é mais técnico, é mais ligado de um modo mais geral? Mais light. Não conteúdo muito técnico, sabe? Um exemplo, quando uma montadora busca engenharia para divulgar o seu carro, ela não quer passar para o nosso leitor, nosso carro ele tem 28 kg nanômetro de potência, não sei o quê, o torque, a potência de 200 e poucos cavalos, não sei o quê. Ele é flex, ele é bicombustível, ele é isso, ele é aquilo. Não, é mais light. Mostra aquele painel hoje, o painel está de fora a fora. Nossa Senhora. Cada dia o painel está de fora a fora. Cada dia está de fora a fora e eu fico muito feliz, cara, porque o Bandeira, porque o que está chegando de produtos no nosso mercado, isso faz com que as empresas, quem no final do dia ganha são nós consumidores, né?
e faz com que as empresas nacionais elas buscam cada vez mais melhorar seus produtos e melhorar suas ofertas também. E eu concordo com o senhor que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente publica nas redes sociais. A rede social não é uma terra sem lei, sabe? Ela tem os seus... assim, eu acho que tem, em primeiro lugar, também o respeito com o próximo. Quem está lendo aquela publicação não é uma empresa, é uma pessoa que, atrás de um CNPJ, tem um CPF. Então, acredito que você tomar cuidado com o que publica também, eu acho que é muito importante. Não ferir, não criticar ou o concorrente, por exemplo. Acho que isso daí é muito baixo e eu acho que não faz sentido. Você faz parte lá de alguma associação do próprio CREA, é isso? Isso, muito bem. Atualmente, Bandeira, eu estou como inspetor de Itajubá. Isso. E debaixo da inspetoria de Itajubá, nós temos 20 cidades, que ali é o entorno de Itajubá, e a gente tem mais de 1.600 engenheiros ativos do sistema CREA. É interessante isso, né? Quando eu converso isso com os engenheiros de Itajubá, eles, poxa vida, aqui tem 1.600 engenheiros ativos. Veja bem, ativos naquela região, naquela inspetoria, é muita coisa. As pessoas acham, nossa, tem tudo isso mesmo. Exatamente, é tudo isso. E agora imagina... Você fala na cidade, propriamente dito? Na cidade e nas 20 cidades no entorno. Tá. Isso. Em Itajubá, propriamente dito, são 950 e pouco. Aí, agora imagina o tanto de outros engenheiros que atuam como engenheiros, mas assim, que não tem o CREA ativo, por exemplo. Como que eles atuam como engenheiro? Por exemplo, o engenheiro de telecomunicações, né, o engenheiro da computação, ele está lá programando, está lá desenvolvendo seu software ou alguma coisa nesse sentido, mas muitas das vezes ele não tem o CREA ativo. E paralelo à inspetoria, né, de Itajubá, eu faço parte também da AENAI, que é a Associação de Engenheiros Agrônomos de Itajubá. Hoje eu estou na parte que cuida da valorização profissional. Pois é um assunto que eu ia te falar. Hoje em dia, as associações, como elas podem ajudar, assim, junto com as redes sociais, para alavancar as entidades, que às vezes as entidades ficam assim, na figura de 1, 2 ou 3, e aí como é que você acha para engajar mais essa gente jovem para ajudar? Porque é um trabalho, você mexe com a entidade, né? É um trabalho que você não ganha para aquilo, você ganha mais reconhecimento, você ganha um reconhecimento, isso é um fato. Exato. Mas, de qualquer jeito... Muitos BOs para resolver. Nós temos uma vida útil na associação. Exato. E como é que trazer esse jovem? Porque, às vezes, também tem o seguinte, o jovem ele já quer entrar, e aconteceu isso na própria BMEC. Às vezes, nem tão jovem, já quer entrar, já quer ser conselheiro no outro dia. Né? Tem toda uma jornada para ser trabalhada. Peraí, pô. Você senta primeiro. Então, é difícil isso. Como é que você fala com um jovem? Não. Escuta, a entidade é assim, você tem que vir nas reuniões, participar. Como é que você passa isso para esses jovens que querem ingressar na própria associação? Hoje, na associação lá de Itajubá, nós temos mais de 300 associados. A gente atua em várias frentes. Em trabalhos sociais, que eu acho que também é uma forma de devolver para a comunidade, para a sociedade, algum valor, né? Depois a gente tem também uma outra frente que atua, por exemplo, na capacitação, nos cursos. O BIM, por exemplo, que é muito importante. Sim. Aí a gente traz isso para os recém-formados, desculpa. Aí faz com que ele identifique a importância de ter uma associação, sabe? Por exemplo, lá em Itajubá, a gente plantou árvores pela cidade, é uma forma também de trazer uma valorização ao meio ambiente, sabe? Além dos trabalhos sociais que eu citei. Então, eu acho que faz com que o jovem hoje, se ele for membro de uma associação, ele vai ser, putz, tem valor a associação, faz sentido eu ser associado a uma associação. E o mais interessante, Bandeira. Desculpa. E o mais interessante, Bandeira, por exemplo, hoje as associações têm um grande parceiro que é a Mútua e o CREA. Sim. Né? Tem as linhas de patrocínio, tem os eventos, tudo mais. Recursos as associações podem buscar, né? E hoje a gente tem um grande parceiro que é a Mútua e o CREA. Então, acredito que
associações ela façam que, buscando esses recursos, ela consegue trazer melhores atendimento, melhores capacitações para o seu público daquela região, daquela cidade específica. Agora, uma coisa importante vai ajudar qualquer engenheiro e profissional. Uhum. Quais as IAs aí que você entende seja interessante? Por exemplo, vou dar um exemplo, o Gama, mexer com slides, apresentações. O que você acha interessante? Quais que você acha interessante um profissional entrar para verificar? Para conhecer. Olha, podemos começar do feijão com arroz, que é o ChatGPT. Sim. Sabe? Mas o ChatGPT ele vai muito além de ser alguma coisa que resolve a sua dor naquele momento, sabe? Sim. Ali É o basicão. É o basicão. Aí depois tem o Perplexity, que ele traz conteúdo sempre com fonte, linkando para fonte. Se você quer se aventurar para programação, tem o Crowd, sabe? Sim. Como é que você fala programação? Em que sentido? Criar um site, por exemplo, um produto, um software. Lá tem os codecs, ele é mais voltado para programação, para gerar códigos para você. Aí depois, se você quer, eu quero trabalhar imagens, é o Google Gemini, com Banana, e tá muito ótimo, muito bom. Depois, agora... Apresentação, é o Gama mesmo? Apresentação, eu tenho usado o notebook LM do Google, sabe? A apresentação, para fazer os slides. Eu uso o LM, mas para fazer algumas análises. O Gama... Para mim está ajudando aquilo, porque, por exemplo, eu recebo... cada empresa tem um PDF mostrando ali os problemas do elevador. Eu pego aquilo ali, ele faço o resumo, eu uso mais nesse sentido, é sensacional. Qualquer um ali. Por exemplo, em análise de contrato, por exemplo, eu subo o contrato, o PDF, no ChatGPT, por exemplo, e falo assim, putz, qual parte do contrato é uma pegadinha que pode me comprometer? Aí o ChatGPT ele linka lá, ele lista, olha, na tal cláusula, se você não cumprir isso aqui você pode ser penalizado em cima disso. Aí você identifica, putz, está escrito isso mesmo no contrato. Aí, igual o ChatGPT lá no final, tem lá, por exemplo, o ChatGPT pode fazer respostas divergentes. Então, aquele negócio, confiar desconfiando. Aí você, aí você vai lá naquele parágrafo, naquela cláusula em si, e ler, putz, é isso mesmo que o ChatGPT identificou daquele contrato? Então, é isso. Mas, olha, para começar, do ChatGPT é o feijão com arroz, sabe? É uma IA que está cada vez mais também melhorando seus processamentos. Aí depois tem os outros modelos também, né? Que é o DeepSeek, que é um modelo chinês, né? Que está em alta também. Eu acho que faz sentido as pessoas conhecerem. Mas uma coisa que eu vou falar Bandeira, foca numa IA e fique bom naquela IA. Porque todo santo dia surge um novo produto. Aí se você está acostumado com o ChatGPT e daqui a pouco você vai para uma outra IA, aí tipo assim, você fica naquele loop infinito de tentar entender como que funciona aquela determinada inteligência artificial. Então, eu acredito que você deve ficar focado só naquelas mesmo, sabe? Que faz sentido para você. Bom, eu queria que você falasse suas considerações finais para eu te agradecer muito esse apoio que você dá para nós engenheiros. Eu entendi a sua mensagem. Tomara que a gente possa ajudar a quem está aqui nos assistindo para dar uma melhorada, seja no seu site, na sua parte de relacionamentos pelo LinkedIn. Exato. Muito obrigado. Só gostaria de suas considerações finais. Eu que agradeço, Bandeira, pelo convite. Agradeço também a equipe que está aqui nos acompanhando, trabalhando junto conosco. Uma mensagem que eu trago assim, que a engenharia, ela se resume numa palavra transformar. No mais estrito significado da palavra transformar, sabe? E para aquela pessoa aquela empresa que está querendo ir para o digital, o básico. Não precisa reinventar a roda, é só fazer o básico bem feito, identificar o que os seus
por exemplo, os seus concorrentes estão fazendo, não precisa copiar, mas identificar como que eles trabalham, como que eles atuam e criar um produto melhor, né? Quando eu falo criar um produto melhor, não é um produto que você está vendendo em si, mas um site melhor que hoje, por exemplo, pelos nossos projetos aqui, a gente tem uma métrica que 90% do site ele é consumido pelo celular. Então, aí você já cria um site voltado para abrir no celular. Ele abre certinho, que a pessoa não precisa ficar pensando para abrir, para aquelas letras miúdas, ou seja, um site adaptado para aquela realidade, sabe? Mais uma vez, é isso mesmo. Eu agradeço, né, a presença das... depois você corta. Eu agradeço as pessoas que estão nos assistindo e muito obrigado e sucesso sempre à ABMEC. Bom, o Engenharia em Foco termina aqui. Gostaria de agradecer a Muta, nosso patrocinador, e siga as nossas redes sociais. Um abraço, muito obrigado.